Fala galera, tudo bem? Meu nome é Azaf, estou de volta por aqui, né? Tem muito tempo que eu não apareço aqui no YouTube, mas estou me desafiando a começar um novo ciclo, né? Uma nova etapa, e esse é o nosso primeiro drop. O que é o drop? Bom, nessa nova fase do canal, a gente vai ter alguns quadros por aqui de diferentes temas em diferentes formatos, certo? E esse daqui é o drop. O drop vai ser o quadro onde a gente vai sempre trazer algumas palavras para edificar a vida de vocês, algumas conversas, algumas perguntas e respostas, leituras e estudos da Bíblia para poder melhorar o nosso relacionamento com Deus e trazer um entendimento melhor sobre a palavra de Deus e as experiências que eu tenho com Ele também. Então, sem mais enrolação, vamos para a palavra de hoje. Bom, vou estar acompanhando aqui na tela do lado do texto e o estudo para mim não me perder. Então, se vocês verem eu olhando para o lado aqui, pode ficar tranquilo que é porque eu estou lendo, tá bom? Então, vamos abrir lá em Apocalipse 21, versículo 8. Diz o seguinte: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Muitas das vezes, quando nós vemos esse versículo, quando nós lemos Apocalipse principalmente, né, a gente se depara com textos meio tenebrosos, assim, que costumam nos assustar, costumam provocar medo, e tem muitas pessoas que nem leem Apocalipse por conta desse medo, por conta de não entenderem muitas figuras de linguagens que são utilizadas e por não aceitar, né, não querer aceitar algumas verdades que são ditas sobre os últimos dias. Porque, afinal de contas, nós somos seres eternos, nós somos feitos para a eternidade e não é da nossa natureza acreditar que tem um fim, que tudo que nós vivemos aqui tem um fim. Por mais que a nossa vida tenha uma continuação após a morte, é muito difícil para nós entendermos o fim de todas as coisas, por isso nós tememos a morte, nós tememos o fim, nós tememos a finalização de nossa vida, a finalização dos nossos ciclos, né? E por isso muitas pessoas têm medo de ler esse texto de Apocalipse e outros também. O que faz muitas pessoas chegarem diante do Evangelho, diante de uma igreja, diante de um culto, não pelo anseio de estar com o Pai, pelo anseio de estar com Deus, pelo anseio de não participar das bodas do Cordeiro, mas sim pelo medo de ir para o inferno. Pelo medo de estar lá embaixo, né? Pelo medo de descer, pelo medo de ter feito coisas erradas e querem buscar o arrependimento. Não pelo anseio de estar com o Pai, mas sim pelo medo de ir para o inferno. Pelo medo de ir para um lugar ruim, como diz o texto, né? Pelo medo de ir para esse lugar que tem um lago que arde com fogo e enxofre, que é uma segunda morte. E tem muitas pessoas que chegam a conhecer a Jesus pela perspectiva do inferno, pela perspectiva de algo que eles não querem estar, sabe? De um lugar que eles não querem ir. Às vezes você está passando por isso. Você conheceu, você chegou até Jesus pela perspectiva do inferno, pela perspectiva daquilo que é ruim. Mas quem tem esse olhar tem um sentimento de medo, tem um sentimento de vazio. Por quê? No fim das contas, você não encontra uma real satisfação, você não encontra uma verdade, você não vive uma verdade. Você vive uma falsa verdade, você tenta se encaixar no que é padrão, no que é aceitável, tentando comprar uma vaga no céu, sendo que isso não é para ser feito. Aquilo que é seu já é seu, o lugar seu, a sua morada no céu já está lá. Já é nosso por direito, nós somos herdeiros daquilo que Deus tem para nós. Nós não temos que ter medo de ir para o inferno, mas sim ansiar estar com o Pai, ansiar usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Entende? E o significado de medo é, anotei aqui, temor, ansiedade irracional ou fundamentada, um receio. Muitas pessoas na vida cristã, na igreja, têm se movido pelo receio daquilo que é errado, o receio daquilo que eu posso, que eu não posso fazer. Mas a partir do momento que nós vivemos uma verdade, que nós nos entregamos àquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas e recebemos um propósito com isso, a gente não tem receio, porque a gente sabe o que é certo e a gente simplesmente age pela verdade, à luz da verdade, à luz da palavra, à luz daquilo que Ele tem para nós. Então eu queria te fazer uma pergunta, que é: o porquê você está aqui? Por medo do inferno ou desejo de ir para o céu?
Por que você está na igreja? Por que você frequenta a sua igreja, a sua célula, o seu GDC? Por que você frequenta, um culto? Por que você frequenta uma conferência? Por que você lê a sua Bíblia? Por que você ora? Por que você busca a Deus? É por medo de ir para o inferno ou anseio de estar com o Pai? Entende? Muitas das vezes nós estamos perdidos. Nada acontece, não sentimos nada e continuamos fazendo como algo automático, Entramos no modo automático, não pelo anseio de estar com o Pai, mas sim pelo receio de ir para o inferno. Porém, a pauta do Evangelho não é o inferno. Evangelho significa boas novas, ou seja, uma boa notícia. A história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é sobre uma boa notícia, é sobre um Deus que é amor, é sobre uma alegria que não cabe dentro do peito, é sobre um Espírito que nos consola, é sobre um Deus e um Pai que nos ama e que muda nossas vidas, que muda a nossa história simplesmente por nos amar. Onde nós entendemos que nós já nascemos com um propósito, nós já nascemos com um selo, nós já nascemos com uma identidade, com uma razão. Você pode ter vindo a esse mundo não da forma correta, pode não ter sido planejado, mas se você está aqui hoje foi porque Deus quis. E Ele anseia estar com você novamente, Ele anseia o encontro com você novamente. Nós temos que ansiar isso também. Nós temos que desejar estar com o Pai mais uma vez, nos encontrar com Ele todos os dias. Quando nós vemos lá em Gênesis, na viração dos dias, o Senhor descia e se encontrava com Adão e Eva todos os dias. Era relacionamento. A vida cristã tem que ser baseada em um relacionamento, em uma boa notícia todos os dias, onde o Senhor nos encontra, onde o Senhor nos toca e onde nós podemos ir pelo mundo e dizer a boa notícia que Ele nos entregou, a boa nova que Ele nos deu. E na Bíblia diz que estávamos condenados, mas existe um caminho para a salvação e Jesus, o Filho, o nosso irmão mais velho, o Filho do Pai, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós estávamos condenados, nós estávamos prestes a ir para esse lugar que nós tanto repudiamos, nós tanto temos receio, mas nós fomos inseridos em um propósito, nós ganhamos uma vida nova, nós fomos inseridos em um caminho, existe um caminho, o caminho para a salvação é Jesus. O caminho para a salvação é Jesus. O caminho para a sua vida, para o seu propósito, para a sua razão de viver é Jesus. Não tem como fugir disso. Então, a maneira como você conhece Jesus determina como será o seu relacionamento com Ele. O modo como você chega diante de Deus, que você conhece Ele, a intimidade que você tem com Ele, vai determinar como será o seu relacionamento com Ele. Se você não conversa com Ele, se você não deixa Ele falar com você, como você vai ter um relacionamento próximo? Como você vai conhecer? Pode ser que chegue no último dia, você vai falar: Deus, eu te conheço, mas aí Ele não te conhece. Porque muitas das vezes nós chegamos diante de Deus, nós entregamos tudo, falamos tudo da nossa vida, desejamos tantas as coisas, pedimos muitas coisas, mas não deixamos Ele falar. Não deixamos Ele se comunicar conosco. E nós o conhecemos, mas Ele não nos conhece. Porque o relacionamento é uma troca. Uma conversa, uma troca, eu falo e eu ouço. Não necessariamente aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Outra coisa que acontece muito nos dias de hoje é que nós queremos sempre viver no limite. No limite, até onde eu posso ir com o meu erro, até onde eu posso ir nos meus pensamentos, até onde eu posso ir, sabe? É como se fosse, pensa como se fosse uma estação de metrô. Tem lá uma linha amarela, que é até onde você pode ir, dali para frente é perigoso. E muitas das vezes na nossa vida nós caminhamos sempre nesse limite. Mas o Senhor não nos convida a andar nesse limite, onde nós estamos a um passo de cair, a um passo de errar. Não, o Evangelho nos convida a nos distanciar cada vez mais desse limite, para que mesmo quando nós quisermos voltar para isso, voltar para esse limite, a gente vai estar longe o suficiente. Mesmo quando nós dermos um passo de volta a essa recaída, a esse estado ruim, vamos dizer assim,
Nós vamos estar longe o suficiente ao ponto de não cairmos. Nós vamos estar cercados de pessoas que vão nos ajudar. Nós vamos estar cercados de um Espírito nos incomodando e nos guiando a toda a verdade, onde nós não vamos ter nem sequer a capacidade de cair. Nós não vamos conseguir cair, por mais que a gente queira. Então o Evangelho é sobre isso, não é sobre andar no limite onde eu sempre estou a um passo de cair, a um passo de desabar, a um passo de voltar às velhas práticas. Não! Pelo contrário, o Evangelho é metanoia, mudança de mente, atitude e coração. Falei errado, né? Mudança de mente, coração e atitude. É você pensar, olhar para o lado contrário e fugir daquilo que te prende. Fugir daquilo que te prendeu, porque verdadeiramente você já é livre. Você já é livre do inferno, livre do medo, livre do pecado, e por isso você tem que correr para os braços do Pai, para o sentido contrário daquilo que te prendia. Então, é muito comum nós olharmos no momento de dificuldade, dizer, ai que o Senhor não me ouve, ai que o Senhor não fala comigo, mas muitas das vezes nós não temos deixado Ele falar. Muitas das vezes Ele fala, nós que não estamos prontos a ouvir. Sabe, então quando você estiver num momento de dificuldade, lembre-se de algumas passagens bíblicas, lembre-se daquilo que você já viveu, lembre-se daquilo que Ele já fez por você, porque isso vai te motivar, isso vai te renovar, isso vai renovar a sua esperança naquilo que você acredita. Quando você estiver num momento de dificuldade, você lembra que Ele te faz andar pelas águas tranquilas. Você pode dizer, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Pois o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, vem daquilo que Ele é. Sabe? Não por aquilo que eu já passei, que já ficou para trás. Não por aquele limite que eu estava a um passo de cair. Mas sim porque hoje eu sou uma nova pessoa. Eu fui transformado, eu fui reconciliado. Eu tenho um livre acesso e eu vou correr para os teus braços. Pode estar difícil, pode estar sendo uma luta. Mas eu escolho andar na presença do Pai. Eu escolho estar com o Pai. E no fim de nossas vidas, quando chegar o fim da nossa vida aqui na Terra, o nosso medo não tem que ser de ir para o inferno, mas sim nós temos que temer não usufruir daquilo que o Pai nos tem para oferecer, daquilo que o Pai é. Nós temos que temer não usufruir de tudo aquilo que vai ter lá no céu, de tudo aquilo que vai ter na nossa morada celestial. Amém? E olha o que diz lá em João 14, 1, verso 3. Do 1 ao 3, né? João 14, do 1 ao 3. Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Não se trata da condenação, mas sim daquilo que nós vamos perder nele. Sempre tenta carregar isso com você, que não se trata da sua condenação, mas sim daquilo que você vai perder nele, daquilo que você vai perder de não estar com ele. Esse deve ser o nosso temor, perder aquilo que está nele, perder o Pai, perder a presença dele. Porque é Ele que nos dá propósito. Nós somos criados para estar com Ele. Não estar com Ele, não estar no nosso ambiente natural é a nossa condenação. Então é isso. Se você identificou alguns defeitos, algumas falhas em você através dessa palavra, coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. Sabe, não saia desse vídeo da mesma forma que você entrou. Eu creio que Deus é capaz de mudar a sua vida a partir desse momento. Comece colocando em prática as suas orações no secreto. Coloque em prática fechar a sua porta e ter um momento com Deus. Falar e também ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Na hora de ler a Bíblia, ore, peça ao Espírito Santo para te mostrar aquilo que Ele tem. Sabe, para te mostrar aquilo que o Pai quer conversar com você. E que seja uma vida de relacionamento, uma vida de entrega, uma vida de trocas. Sabe, onde você diz, você pede, você recebe também do Pai, onde Ele te mostra onde estão os seus erros e aonde você passa a viver um relacionamento melhor com Ele. Porque a vida cristã é isso, um relacionamento com Deus. Se entregue a Deus e acredite naquilo que Ele pode fazer. Porque longe dele nada importa, longe dele nada é bom o suficiente, nenhuma felicidade longe da presença de Deus vai ser suficiente, pois só Ele nos é suficiente, só Ele nos basta.
Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa palavra, deixa o like aqui embaixo, vai me ajudar demais. Se inscreve no canal e compartilha. Manda para aquela pessoa que você lembrou, manda para os seus amigos, manda para o seu grupo da sua igreja. Compartilha aí para estar ajudando a gente. Fechou? No mais é isso. Deus abençoe e até a próxima.